Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e este é um boletim ultra mega especial, né? Boa noite a todos. Muito bem, pessoal, tivemos problemas com câmeras aqui, vários probleminhas que a gente teve que resolver. Teve uma câmera que não funcionou em cima da hora, mas depois tudo voltou a funcionar. Eu estou aqui no estúdio com o nosso editor-chefe, editor da revista, Luiz Vilar. Boa noite, Luiz, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Alan, tudo na paz. Vamos em frente. Vamos em frente então, pessoal. Hoje é o lançamento da nossa revista. A nossa revista já está no ar. Vocês podem acessar lá a revista tercalivre.com.br. E não é só isso, estamos com um convidado ilustríssimo aqui no nosso Boletim da Noite. Boa noite, professor. Boa noite, Alan. Tudo bem? Muito bem, o professor Olavo está aqui conosco e eu gostaria de primeiro conversar com o professor Olavo de Carvalho o papel da imprensa, muito tempo entendida como uma imprensa isenta, né? Usava-se muito desse termo, imprensa isenta, imprensa que não tem nenhum conchavo político, que não tem nenhum interesse, e hoje a gente percebe que não é bem assim. O professor Olavo de Carvalho já fez várias análises, escreveu inúmeros livros falando sobre o poder da comunicação e dos jornalistas. Professor, o que hoje faz falta num governo onde nós temos um presidente da República de direita e conservador e uma imprensa toda contra qualquer trabalho que ele faça? No governo não falta nada. No governo não falta nada. O problema é o seguinte: quem manda na mídia, na rede educacional e no judiciário manda no país. É muito simples. Eu vi essa situação na Colômbia, assisti isso aí. Já no 7º, 8º ano do governo Uribe. Quer dizer, Uribe foi eleito com um sucesso estrondoso, exatamente como o Bolsonaro aqui. E, no entanto, o pessoal do sistema judiciário, já vendido para tudo, conseguia manter na cadeia o Luiz nada se conseguia contra isso. Por quê? Controlava essas universidades, mídia e sistema judiciário. Então, é aí que tem mudança. Eleger o presidente é praticamente nada. É uma vitória simbólica. Você está vendo o que eles estão fazendo agora com esse negócio da reforma da Previdência. Estão adiando, ficando para que a reforma não saia do tempo e parecer uma reforma funcional. Então, para Bolsonaro querem destruir o país. E eles vão conseguir, estão conseguindo. Eu estou dizendo isso há anos. O poder não é o governo, não é o poder. A presidência da República não é o poder. O poder é o seguinte: as pessoas obedecem você. E as pessoas obedecem o sistema judiciário, a mídia e as escolas. É isso que obedece. Então, é ali que a briga está. Se não trocar todos esses juízes da puta do STF, nós não vamos conseguir fazer nada. Se não conseguimos ter uma imprensa, pelo menos a imprensa conservadora, todos os jornais também não conseguimos nada. E se não conseguirmos dominar pelo menos algumas universidades, nós não vamos conseguir nada. Não adianta eleger o presidente e não adianta eleger todos os deputados e todos os senadores. Eles não têm poder. Sem contar o fato de que as pessoas que nós elegemos, a chamada direita, é um bando de sujeitos despreparados, vigaristas, mentirosos. Né? Assim, outro dia chegou um deputado se gabando do seu cheque do seu Mustang. Nós elegemos essa porcaria, essas pessoas que nós elegemos, então elas têm que jogar fora. Né? E o pessoal da mídia, então, nem se fala. Né? Você vê, eu penso que o nosso problema é só a esquerda, então, dentro da direita, o número de vigaristas que tem, onde a prioridade número 1 deles é tirar um lado carvado da jogada para poder ser que nós somos os grandes intelectuais do negócio. A prioridade é com esse tipo de gente que nós estamos lidando. Então, nós fizemos tudo errado. Começamos a eleger um presidente que é a última etapa de uma luta política, não a primeira. Professor, além desse problema de confusão, das pessoas não entenderem onde está o poder, né? Confundir sempre com o poder político eleitoral, que o senhor inúmeras vezes já ensinou que não é poder de modo algum.
tentaram tirá-lo do cenário político, tentaram fazer com que as suas opiniões fossem não os seus livros, mas aquilo que está escrito nas redes sociais, que é um absurdo. O senhor vê como um papel importante a tomada das universidades e retirar todos os parasitas da esquerda de dentro do estamento burocrático. A imprensa, ela grita, né, aos 7 cantos qualquer ação que o governo vai fazer e fica querendo pautar o governo por meio dessas ameaças. O senhor acha que o governo tem de ceder essas pressões da mídia ou ele tem que agir, como eles gostam de falar, com cautela, com prudência? A primeira coisa que o Bolsonaro tinha que, no primeiro dia de lançar uma campanha pelo fechamento dos partidos pertencentes ao Foro de São Paulo, cuja existência é proibida pela lei eleitoral e pela Constituição. Eles não podem existir. Se a autoridade não toma providência para fechar esses partidos ilegais, ela está cometendo também. Isso aí é a reforma da Previdência, é prioridade 10. Primeiro é quebrar as pernas desse aparato que foi montado para destruir o Brasil, que está destruindo. Ou se faz algo, ou nada será possível. Quer dizer, é uma ilusão esperar que, no convívio democrático no Congresso, vamos fazer algum negócio. Mas não seja ridículo, por favor. Vilar, você tem uma pergunta, professor? Tenho sim. Professor, muito boa noite. Antes de mais nada, externo aqui a minha profunda admiração. Não há como não ser grato ao professor Olavo de Carvalho, porque há alguns anos atrás eu estava com os olhos completamente vendados e eu lembro que foi a leitura do Jardim das Aflições e do Imbecil Coletivo que mostrou o quanto eu ainda precisava sair, digamos assim, da lama onde o sistema educacional que eu enfrentei me jogou. Indo para a pergunta, professor, o senhor falou aí sobre a estrutura montada, né, envolvendo o Fórum de São Paulo, e aí eu lanço uma pergunta em relação à política cotidiana que a gente está vendo agora com essa discussão da formação da CPI do Fórum de São Paulo. Eu vi o senhor colocando a importância dessa CPI. A minha pergunta é evidente que é uma importância muito grande, porque a partir daí a gente pode descobrir não, que a gente já sabe, mas assim, ter esses elementos para ação em relação a esses partidos, mas no Congresso que a gente tem e dentro dessa estrutura de poder que a gente descreve, eu pergunto ao senhor, tem como essa CPI do Fórum de São Paulo conseguir sair do canto a partir da liderança de alguns deputados de direita que a gente tem? Olha, a primeira função da CPI é divulgar o que sabemos sobre o São Paulo, porque o povo não foi informado até agora. Nós estamos falando, por exemplo, de corrupção há 20 anos. O pessoal não tem ideia. A corrupção é função estratégica dentro do ponto de vista de dominação continental. Não entenderam isso ainda. Que não é corrupção, não são ladrões, né? São estrategistas muito preparados em Cuba, se não na antiga União Soviética, para dominar o mundo inteiro. Nesse plano, o Brasil era o forneiro. Por que você acha que eles estavam no governo socialista na Venezuela, no Brasil, continuavam conseguindo o capitalismo? Por quê? Porque precisavam do capitalismo brasileiro para fornecer a Venezuela, etc. Então, o Brasil seria o último país, porque ele é o que iria financiar. O povo ainda não entendeu isso. Uma função decisória, muito menos punitiva, mas tem uma função punitiva. Ela é um meio de colocar ao alcance do povo, e aí entenderemos a possibilidade das conexões, inclusive desses juízes do STF. São todos servos do Fórum de São Paulo. O pessoal não entendeu ainda, meu Deus do céu. E a imprensa, a mídia inteira, de São Paulo, sob o controle do Foro de São Paulo.
a importância do Foro de São Paulo. Opa, peraí, que eu tô com o microfone, senão daqui a pouco vai dar retorno, desculpa. Nós ainda estamos nos adaptando aqui às questões técnicas, alguns problemas de áudio estão acontecendo, mas eu peço a paciência de todos vocês. Professor, a importância de desmascarar o Foro de São Paulo e ver hoje a imprensa brasileira ainda desdenhando do poder do Foro de São Paulo. O Congresso, como o senhor disse já, nós não temos um partido político de direita, tem um bando de gente que se aproveitou do Bolsonaro. Estivemos recentemente com o presidente Bolsonaro, a Fernanda Salles, a nossa jornalista, que mandou um grande beijo, um grande abraço, para o senhor Epa Roxane. Ela fez algumas perguntas bem contundentes ao presidente Bolsonaro e percebe-se muito que o limite do poder executivo é enorme. O senhor acha que as pessoas estão começando a entender que não basta colocar políticos apenas, que não basta... eu sei que o senhor já comentou um pouco sobre isso, mas que não basta colocar um deputado federal, um governador, um presidente da República e que a guerra contra a esquerda não se resume apenas a isso? Olha, deixa eu começar uma coisa. Uma ideia, ela formula e modelos. Dá modelo de luta por isso. Você quer dizer o que as pessoas devem fazer, aonde elas devem chegar, deve ser. A ciência política tem isso. O máximo que ela pode fazer é ensinar as pessoas que elas têm que fazer para chegar onde elas querem. A ciência política não tem. O povo já escolheu, já sabe o que quer. Agora, nós temos que ensinar como chegar a isso. Então, é o que eu estou fazendo. Quer dizer, eu não vou a minha marca. Estou vendo o Brasil. O que é que eu... Já, como é que nós vamos chegar lá? A primeira coisa, destruir esses Foro de São Paulo, cada político que fica com isso. Inclusive a expressão que eu entendi o que você quer. Exato, você diz que desdenha o Foro de São Paulo. Ela esconde completamente que as redações de gente do Foro de São Paulo, inclusive na Argentina. Então, a mídia é parte do Foro de São Paulo. É isso que nós temos que entender como a gente não se... Veja, 16 anos, a inteirinha respondeu tudo para São Paulo. Isso começou a dizer quando o próprio Lula começou o negócio. Ou seja, a mídia deu o sinal do Lula. Agora não fala nada, fica tudo quieto. Agora pode falar. Então, o povo sobre o Foro de São Paulo na mídia, instrução do Lula. Agora pode falar. Agora não precisa mais do segredo. Eu já expliquei isso. Olha, tem uma série chamada de um terráqueo publicado lá. Agora, o Brasil, tempo que as pessoas coisas, e quando entende, fica com raiva, sabe por quê? Porque fui eu que descobri com ela. Então, esse bando de picareta, mentiroso, analfabeto, tipo Antônio Ouviu, né? Rodrigo Cocô, de coitadinho, tá entendendo? Querendo ensinar fez um leão. O Lobão, não é leão? Lobão. Né? Eu até confundi. Né? E qual é o pensamento do Lobão? São fofocas e conquistas. E o pessoal presta atenção nisso. Então, olha aqui, eu estou fazendo um trabalho mortalmente sério, científico, explicando as coisas, como é que funciona, fazer esse o que vocês querem. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque tem gente demais dando palpite. De áudio aqui, não, parece que o pessoal está reclamando bastante, o áudio está picotado, a gente pede desculpas ao pessoal aí. Não queremos ocupar muito o tempo do professor, queremos agradecê-lo de coração, né, pela sua participação. E agora a gente vai colocar a parte da entrevista da Fernanda Salles, exclusivo, mas eu quero agradecê-lo, né, pela sua participação. Eu que agradeço. Tudo bem, parabéns. Vai ver se o outro programa, essa porcaria, esse áudio que vocês estão usando é medonho. Tchau, tchau. Muito bem, realmente
A gente não tinha esses problemas antes, e do nada aconteceu, mas o duro é que nós estamos usando os mesmos equipamentos. Só que do nada tudo resolveu ficar ruim. Antes da gente trazer a entrevista exclusiva da Fernanda Salles, Vilar, eu gostaria de bater um papo contigo para que a gente possa entender melhor a urgência de uma imprensa e de uma mídia que seja de fato conservadora, que respeite as opiniões e o desejo da massa, do povo que está tão sofrido, né? Outro dia eu estava voltando de carro do Congresso e me veio assim quase que um documentário na cabeça, imaginando o sofrimento das pessoas que vão ali na rodoviária, pagam os impostos, sofrem dia e noite, não conseguem ter a sua própria segurança, porque ela não tem dinheiro para comprar uma arma, não é difícil conseguir a licença para o porte, para o porte e para o posse de armas, não conseguem um hospital decente, não conseguem um mercado mais aberto e livre que possa de fato dar a possibilidade para que essa pessoa tenha dinheiro para pagar uma escola melhor. Enfim, estamos afundados num problema, sendo que metros, né, pouquíssimos metros dali, todas as decisões do Brasil são realizadas no ambiente mais pérfido e sórdido que eu já vi na vida. Eu pensei que eu já tinha noção do que era a política brasileira, mas depois que eu pisei aqui e vi com os meus próprios olhos a negociata, a maneira como eles querem roubar do governo dinheiro para conseguir emendas, para conseguir votos no seu estado, para poder fazer graça com o seu governador e enganar o povão que está ali sofrido, né, sem saber o que está acontecendo. Esse contraste, né, ele tem um culpado, um dos culpados é a universidade, né, são as universidades, a própria política em si, mas sobretudo a imprensa. Como é que você vê a imprensa nesse papel de se negar a esclarecer a verdade para aquele cidadão sofrido que não tem ideia do outro lado, né, da narrativa que a imprensa cria? Boa noite a todos mais uma vez. Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar que, pelo menos na minha visão, né, o grande papel do jornalismo, o grande papel da mídia, quando a gente fala em relação ao governo, é de ser vigilante, né? Vigilante no seguinte sentido, de conseguir mostrar realmente o que está acontecendo, né? Apontar aquilo que são acertos, reconhecer esses acertos e também fazer críticas, né? Agora, as críticas dentro da realidade. O que a gente percebe numa mídia hoje totalmente tomada pelo viés ideológico, né? E essas ideologias evidentemente alinhadas à esquerda, ao progressismo, ao marxismo cultural, enfim, não importa o nome que se dê, o fenômeno é o mesmo, né? O que a gente percebe nessa mídia é um verdadeiro ranço, não é? Um ranço com o governo que está aí, um ranço com a estrutura que está aí, porque este governo quebrou, né? Fez uma ruptura com aquilo que se tinha antes, que muito bem o Raimundo Faoro definiu, e o professor Olavo de Carvalho também utiliza, de certa forma, essa terminologia, que é o estamento burocrático, né? Que aqueles cidadãos que, ao chegarem ao poder, tomam o poder para si e utilizam aquilo como se privado fosse. Então a gente precisa ser vigilante e cobrar a redução desse estamento para justamente tirar o Estado das costas do cidadão, né? Para que este cidadão possa viver, né? Ter a sua livre iniciativa, conseguir trabalhar também para a sua própria segurança pessoal, enfim, tudo aquilo, né? O segundo ponto é o seguinte: em relação à mídia, eu nada tenho contra, e até já falei isso numa entrevista dada para o lançamento da revista, quando ainda estávamos naquela campanha para formar o veículo, que eu nada tenho contra a um ambiente plural, onde a gente tem uma mídia que seja de esquerda, uma mídia que seja de direita, uma mídia que tente fazer o chamado jornalismo isento, desde que de forma séria. O problema é que hoje a gente tem o isentismo na mídia, que na verdade é um verdadeiro cavalo de Troia, né? É uma mídia que se vende de forma isenta para passar esses tipos de visões ideológicas, sendo que essa ideologia ela é uma justificativa para as ações políticas daquilo que a mídia quer pautar o governo ou pautar a sociedade, um verdadeiro processo de engenharia
social. Claro que a gente está falando aqui da mídia, mas não é apenas a mídia. Você citou muito bem, é a mídia, é a forma como as universidades estão tomadas, é a forma como o ambiente cultural está tomado. Então, quando a revista Terça Livre vem assumindo uma linha conservadora, né? Essa linha conservadora, no sentido filosófico, ela precisa ser compreendida que ela não é o conservadorismo. Eu gosto muito dessa visão professada pelo Burke, pelo Michael Oakeshott, não exatamente com essas palavras. Ele não é uma posição reacionária, muito menos uma posição revolucionária, né? O reacionário é aquele cara que tem uma utopia para o passado, nada pode mudar. O revolucionário é aquele que quer destruir tudo para construir um mundo novo a partir da folha em branco. Nós, conservadores, não. Nós estamos colocando que existem, sim, verdades e valores que não se banham no rio do tempo e que são fundados a partir do casamento, né, de um processo civilizatório, onde a gente tem aí a filosofia grega, a visão a cosmovisão cristã, que nos rendeu um legado testado na própria história, que a gente percebe que é um basilar, é uma base para que as mudanças possam verdadeiramente acontecer, e aí sim a gente tenha progresso. Né? O que acontece hoje é que essa mídia revolucionária, digamos assim, destruiu até mesmo o corpo da linguagem, não permitindo nem mais que as pessoas possam pensar. A palavra liberdade é subvertida, a palavra, os valores são subvertidos, de forma que as consciências individuais são tomadas por algumas causas, porque aquele cidadão que abraça a causa se sente um motor da história, né? Se sente um agente transformando o mundo para um mundo melhor. Toda vez que eu ouço alguém querendo fazer um mundo melhor, chega a me dar calafrios, né? Porque a gente vê muito bem o que é que isso... Numa palestra da OAB, uma vez o professor Olavo falou que quando ele escutava que alguém queria um mundo melhor, ele já falava, tentar sobreviver aqui que alguém vai matar alguém. Mais ou menos assim ele falou. Eu não sabia disso, mas é exatamente essa visão. Então, esse é o sentido que eu estou procurando imprimir, né, com esta responsabilidade que eu vejo como gigante, e é uma missão que eu assumo com muito amor, com muito coração, né, nessa linha editorial da revista TL. A defesa, né, dos princípios e valores que formam o conservadorismo filosófico, para, a partir desses princípios e valores, conseguir analisar os fatos de uma maneira aprofundada. Então, não há aqui, né, nenhuma vergonha, não há aqui nenhum subterfúgio de dizer o que nós somos. Nós nascemos uma revista com uma linha conservadora filosófica. Por mais que algumas pessoas que gostam de trabalhar o assassinato das reputações, né, que a gente vem aí, venha querer carimbar como governista ou como não, né? Se essas pessoas tiverem um mínimo, por exemplo, de honestidade intelectual, vão perceber, por exemplo, que na nossa versão beta, né, a primeira que foi lançada, há uma excelente entrevista com o Fabrício Rebelo, onde há críticas que são tecidas a este governo. Sim. Tá? Agora, nós não vamos trabalhar aqui na crítica pela crítica, uma vez que a gente está falando de um governo que tem princípios, e aí ninguém é hipócrita, e valores que comungam com a nossa cosmovisão de mundo. O que nós queremos é que ele cumpra essa agenda que foi prometida, né? Que o governo, de fato, caminhe através daquilo que ele vendeu, né? Que é um pouco também daquilo que o Bolsonaro fala nessa entrevista exclusiva, quando ele diz uma frase que ele diz o seguinte, que na história do Brasil, né, é a primeira vez em que um presidente está tentando cumprir as suas promessas. De fato, isso é uma realidade. Goste ou não daquilo que o Bolsonaro está fazendo, não há nada de diferente daquilo que ele prometeu. Óbvio, podem existir erros no caminho em relação à forma como a coisa está sendo feita, sim. Eu particularmente acho que, por exemplo, no decreto das armas, o governo errou politicamente. Errou várias vezes. Né? A questão da indicação do Joaquim Levy, que a gente até comentou aqui no programa, foi um erro absurdo desse governo. Mas dentro de uma cosmovisão do governo, digamos assim, de fato é a primeira vez que a gente tem uma direita no poder. Então, que pode colocar essa visão conservadora até aliada a algumas coisas que os liberais também defendem. Eu não gosto muito de dizer de princípios liberais, porque fica parecendo que foram os liberais que inventaram o livre mercado, né? Sim. E o próprio Hayek, ele fala dessa questão dentro da formação da ordem espontânea. Então, essa, para mim,
é uma das grandes importâncias, digamos assim, dessa revista nascer, né? E eu queria, para finalizar, Alan, que o nosso espectador, o nosso leitor, pudesse acompanhar isso passo a passo com o seguinte olhar, tá? Nós estamos nascendo sem bater a porta de nenhum órgão público para pedir o que quer que seja. Então, nós estamos dando passos conforme as nossas pernas. Tá? Então, o que acontece? Uma primeira edição beta, onde a gente tinha um conteúdo primoroso, mas dentro de uma equipe reduzida. Então, ela sai dentro dessas possibilidades e ao meu ver, um conteúdo muito bom. Essa segunda edição agora, que a gente lança aqui, também dentro dessa perspectiva. Agora, há uma tendência de crescimento que muito me alegra e muito me deixa feliz, porque na terceira edição vocês já vão contar com uma redação feita, né? E essa redação montada, empregando jornalistas que já tiveram os seus contratos assinados essa semana, por isso que eu estou aqui... Priscila e o Bruno. A Priscila Dalci e o Bruno, por isso que eu estou aqui, tá? E isto tudo sendo feito graças a vocês. Gente, assim, é difícil falar porque a voz até embarga um pouco e os olhos marejam, porque vocês não têm noção de para uma pessoa que defende isso, o que é estar à frente desse processo. É algo muito bonito, sabe? E estar à frente de um processo em que, me perdoe, não é o Alan dos Santos que é dono, não sou eu que sou dono, não é o Ítalo que é dono, são vocês, porque a gente está entrando no mercado sem rede de proteção. Sim. Nós estamos ofertando algo que são vocês que estão mantendo. Então, se amanhã eles não quiserem mais assinar a revista acabou. Né? Não temos nenhum amparo político, não tem nada. Exatamente. E enfrentando, né, uma verdadeira, muitas vezes, uma verdadeira campanha de assassinato de reputação. Já tá bancado, tá não sei o quê. Cara, vocês não têm ideia, né? Eu vou revelar até uma coisa aqui. Eu tô aqui na casa com o Alan, né? Uma receptividade linda, maravilhosa. Eu tenho agradecimentos imensos a Carol, a mulher do Alan, pelo suporte que ela consegue dar para que a gente trabalhe, a galera que está aqui nos bastidores, sabe? E lindo, maravilhoso, mas assim, se fosse outra estrutura, era hotel, era não sei o quê, você entende o que eu quero dizer, Alan? Sim. Então assim, dias que a gente passa a madrugada varanda aqui, fumando feito caiporas, como a gente diz lá no interior do Nordeste, mas buscando levar o melhor, sabe? O Paulo que virou a madrugada para deixar a revista. O Paulo trabalhou 17 horas seguidas, né? A revista é filhinha do Paulo, né? Também. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco a beleza da revista. Eu tenho que deixar um agradecimento especial ao Paulo. Então, assim, fazendo das tripas coração, muitas vezes com poucos recursos. O Paulo ficou na última vez agora, só para o pessoal ter uma ideia, mais de 20 horas trabalhando. Exato. Mais então, de 20 assim, o Paulo merece todos os agradecimentos e aplausos do mundo pelo belíssimo trabalho que ele fez. E assim, foi um trabalho Para quem não sabe, só um detalhe interessante, para quem não sabe, o Paulo, ele foi quem colocou, primeiro, nós tínhamos um canal de cursos no YouTube, quando nós iniciamos. Esse canal de cursos, ele foi derrubado pelo próprio YouTube, depois que nós entrevistamos a equipe que estava fazendo o livro 1964, e aí o Paulo, como seguidor do Terça Livre, veio, nos ajudou colocando o curso no Hotmart. E aí depois que ele colocou o curso no Hotmart, ele ficou mais de um ano como CEO da empresa, profissionalizou todas as áreas, né? Profissionalizou a área de jornalismo, marketing, desenvolvimento, TI, e depois... Tem gente chegando aí no estúdio aí? A Bia? Entrei. A Bia chegou aqui no estúdio. E aí depois o Paulo ele conseguiu profissionalizar todos esses setores da empresa. E depois de profissionalizar tudo isso, ele ainda fez a livraria funcionar da maneira que ela funciona, em parceria com a SEDET. E depois disso,
fez a revista, né? A revista... Pastelar o Terça Livre. Aí, ó. Que é meu aniversário. Obrigado. Parabéns! Bota a câmera em todo mundo aqui. Obrigado. Paulo Martins aqui no estúdio, Bia Kisses, Gil. Pessoal, cadê? A gente tá aparecendo? Pega a cadeira pra eles lá, peraí, pega a cadeira lá. Agora vai vender essa revista. É meu aniversário hoje, pessoal. Obrigado. Parabéns, meu velho. Obrigado. Deus te abençoe. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Terça Livre! Obrigado, tô aqui. Linha rosa. Deputada Beatriz Kisses veio aqui, Paulo Martins, do PSC Paraná. Obrigado, pessoal. Aqui, ó lá. Aqui é o Gil. Verde por Terça Livre e rosa porque você... Isso aí é o Fluminense, na verdade. Veio uma- Você nem sabe, mas estão Veio fazendo uma propaganda do caixa do Fluminense. Intercept, viu? E dentro tem uma foto sua abraçado com Jean Willis. Não, de jeito nenhum. Por trás, Aí, até o Tomazinho veio aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Pera aí. Vem cá, vem cá com o papai. Ops. Vem cá com o papai, olha lá. A gente tá ao vivaço lá, ó. Você viu que isso aqui Dá virou- tchau, dá tchau. É canal de Dá macho tchau. mesmo, né? Bandeira Dá do tchau. Império, cigarro, cerveja. Tem uma churrasqueira acesa lá fora. Pessoal, vamos acompanhar com exclusividade, então, um trecho da entrevista que estará na íntegra na nossa revista. E vamos acompanhar, então, a Fernanda Salles, a nossa jornalista, com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Olá! O Brasil passa por mudanças como nunca antes em sua história. Pela primeira vez, um presidente assumidamente conservador, cristão e que une a fé e os valores para governar. E é com ele que eu vou conversar agora. Acompanhe a nossa exclusiva com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Olá, seja bem-vindo ao canal Terça Livre. Eu sou Fernanda Salles, hoje tendo a honra de ser recebida aqui no Palácio do Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar de novo aqui no Terça Livre. Uma voz inconfundível e uma isenção raramente vista na imprensa brasileira. Meus Obrigada, parabéns. presidente. Bom, eu já tive o prazer de entrevistar o senhor algumas vezes. A última vez foi em maio do ano passado. O senhor ainda era candidato a deputado federal. Hoje, presidente da República. O que mudou de lá para cá? Mais problemas, mais preocupações, mas cada vez mais uma vontade de buscar acertar esse nosso Brasil. Tem tudo para dar certo, né? E a gente está na queda de braço num local, às vezes no outro, fazendo avançar a proposta mais importante, que é a nova Previdência, até porque eu considero a Previdência como aquele paciente, né, que tem que ser submetido a uma quimioterapia. A gente sabe como é, graças a Deus, nunca precisei desse tipo de tratamento, mas é doloroso, mas ou se faz, ou o destino sabe qual deve ser. Então estamos fazendo a nossa parte, graças a Deus, tive a isenção para indicar todos os meus 22 ministros, e são pessoas que nos orgulham, como regra, né, levando-se em conta, em especial, quem os antecederam. O senhor passou mais de 20 anos dentro da Câmara dos Deputados, ganhando um bom salário de deputado federal. Por que entrar nessa jornada para comandar o Brasil, sabendo que o Brasil vinha de problemas econômicos absurdos, né, que o governo do PT deixou, o senhor sendo ameaçado de morte e tendo sido esfaqueado um pouquinho ali antes das eleições, por que largar essa comodidade do deputado federal para cair nessa jornada como presidente do Brasil?
Fernanda, eu não vou perguntar a tua idade. A minha, né? Estou com 64 anos. Eu já estou com o prazo de validade vencido. Eu quero deixar algo em especial para minha filha de 8 anos de idade, que não seja bens materiais apenas, né? Então, final de 2014, depois da reeleição de Dilma Rousseff, eu olhei para mim mesmo e falei, eu estou sendo demais dentro do parlamento, eu tenho que buscar fazer alguma coisa, mudar o Brasil. E como? A gente não vai conseguir angariar simpatia de grandes partidos. Não vai ter, obviamente, fundo partidário. Vamos ter a imprensa quase toda batendo na gente o tempo todo. Bem, resolvi entrar nessa luta sabendo o que ia encontrar naquela cadeira presidencial. Os mais antigos até eu falo o seguinte, né? Costumavam ver o super-homem, né? Alguns pensam que o presidente é o super-homem. Pode até ser, mas aquela cadeira é de criptonita. Então, a gente senta ali, os problemas vêm pela frente. E eu tenho um firme propósito de realmente entregar ao Brasil em 23 ou 27 em melhores condições do que eu encontrei agora em 19. Esse é o meu sentimento, esse é o meu foco. Quando você fala em bens materiais, né? Não vou mudar o meu Rolex aqui. Né? Vivo muito bem com o que eu tenho, com o que eu ganho. Tenho, sim, chama-se aposentadoria do Exército, em torno de R$8.000, o pessoal critica, se aposentou com 33 de idade. Verdade! Por isso, estamos aqui para mudar a legislação, para que não aconteça mais isso daí. Até não foi uma aposentadoria. Quando eu fui diplomado vereador em 1988, a Constituição vigente dizia que eu passava para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Eu não tenho mais nenhuma aposentadoria. Se bem que posso requerer a minha se quiser de parlamentar. Mas não pretendo requerê-la, deixar bem claro, né? Não pretendo requerê-la. Então, o meu objetivo é servir a pátria da melhor maneira possível, enquanto Deus me der força, né? Já me deu uma vida no ano passado, sou mineiro igual você. Lá é mineiro de coração. Lá de Juiz de Fora. Então, a gente vai continuar nesse propósito aí, e me sinto bem, não é fácil você... Sim. O aparelhamento não é apenas de pessoas, né? São de leis. Eu quero transformar a Baía de Angra numa Cancún, mas... O decreto que demarcou a estação ecológica de Tamoio só pode ser revogado por lei e não por decreto. Assim é a legislação ambiental. Entendi. Então, e esses problemas você encontra em toda a administração brasileira. Você quer mudar alguém, por exemplo, que está num cargo público qualquer aqui. Tem mandato de 2, 4 ou 5 anos. Você não pode mudar. Tá? Mas a gente vai buscar, né? O tempo vai tirando essas pessoas do nosso caminho e a gente vai buscando maneira de ocupar com pessoas que têm um coração verde e amarelo igual ao nosso para cumprir aquela missão, de modo que todos do Brasil possam ser beneficiados, e não um pequeno grupo, né? Geralmente composto por políticos das mesmas matizes ou de pessoas com a mesma ideologia. Jair Bolsonaro coleciona inimigos declarados e não declarados. Em setembro de 2018, quando ainda fazia campanha eleitoral, sofreu uma tentativa de assassinato. O criminoso, Adélio Bispo, 7 anos esteve filiado ao PSOL. Não por coincidência, um dos fundadores deste partido é o italiano Achille Lollo, terrorista responsável por pelo menos 2 mortes na Itália. Dia 6 de setembro de 2018, o senhor sofreu uma tentativa de assassinato. O criminoso ex-filiado do Partido Socialismo e Liberdade. 7 anos filiado ao PSOL, tenta assassinar o senhor. Agora ele foi considerado, né, com problemas mentais e não irá pagar criminalmente pelo, né, o que ele fez com o senhor. Porém, presidente, houve ali um álibi na Câmara dos Deputados. O nome de Adélio Bispo foi colocado ali naquele dia como se ele tivesse visitado a Câmara dos Deputados. E a Justiça e a imprensa tratam esse caso como encerrado. O Adélio tem problemas mentais, ignora essa parte. O senhor está acompanhando o caso do Adélio? Como que o senhor enxerga essa questão dessa parte que a mídia esconde de que ele teve um álibi ali na Câmara dos Deputados? Olha, eu sou o presidente da República, tenho uma sentença sobre a Polícia Federal, mas mesmo assim eu não vou forçar a Polícia Federal a
eleger o responsável pelo auto. Ou os possíveis mandantes. Estou aguardando a Polícia Federal nessa questão. A OAB, por exemplo, entrou com uma ação de modo que a Polícia Federal não possa entrar no telefone de um dos advogados. Não é como alguns falaram que seria o telefone do Adélio, de um dos advogados. Se a OAB entrou com uma ação nesse sentido, não foi para defender apenas, que ele só defender a imunidade do advogado. É porque ali, com toda certeza, nós poderemos ter uma grande pista, né? Ou, se não, o esclarecimento de quem mandou cometer aquele ato. Por que não tentaram me matar lá atrás? Porque até lá atrás não tinha... Ninguém vislumbrava a possibilidade de uma pessoa como eu, não tendo partido, recurso, etc., em mãos, poder chegar à presidência. E achava até que a grande mídia ia me triturar com essas fake news, com essas mentiradas todas de fascista, racista, homofóbico, aquela história toda. Então, houve a tentativa de homicídio, sim, né? Ele, inclusive, antes do evento na praça, fomos no restaurante, ele compareceu lá, mas ele sabia, né, tinha consciência que ele podia até ter chegado perto de mim e ter realizado, ou tirar uma fotografia contigo. Então, podia ter feito isso aí, como é comum acontecer. Mas ele não é tão maluco. Se fosse maluco, né, ele poderia ter feito isso aí, mas ele sabia que dificilmente ia fugir vivo de um ambiente daquele, tendo em vista a segurança voluntária que eu tinha ao meu lado. Então, ele esperou aquele momento com álibi aqui de Brasília, se conseguisse fugir daquele momento ali. Não, estava em Brasília. Então, muita coisa realmente conspira no sentido que esse pistolista, vai ver pistolista até morrer, tá? Ele tem certeza, tá, de que tem gente por trás e está pagando, inclusive, uma banca de advogados. Ninguém vai querer esperar daqueles advogados um ato humanitário para protegê-lo do quê? Do quê? Tá certo? Mas a gente espera que a Polícia Federal resolva esse problema brevemente. Muito bem, pessoal, estamos de volta. O pessoal está lá fora querendo celebrar o meu aniversário. Eu fui pego de surpresa, eu não sabia que ia ter festa surpresa. Óbvio, né? Festa surpresa, você não pode ficar sabendo, né? É meio óbvio, né, Vilar? Então, eu fui pego de surpresa. Meu filhinho não quer mais sair daqui, ele gostou de ver tanta luz. Ele tá aqui vidrado na TV, tudo, né, meu filho? Muito legal, né? E ele tá bagunçando aqui, daqui a pouco ele vai desligar o microfone. Eu quero, então, rapidinho ouvir a palavra do Ítalo nesse lançamento, esse marco do Terça Livre, que foi do jeitinho do Terça Livre mesmo, cheio de problemas, cheio de erros técnicos mas e problemas. Mas cheio de surpresas positivas. Cheio de surpresas positivas. Então quero ouvir um pouquinho o Ítalo falando do lançamento da revista, né, que foi tão importante para a nossa empresa. Né? Bom, eu tô me ouvindo. Sim, eu vou tirar o fone, vocês não falem, tá bom? Eu vou falar, eu não me importa o que vocês falem. Primeiro, Alan, meus parabéns, eu não vou ouvir sua resposta. Meus parabéns, tá bom? Eu não tenho palavras assim, eu escrevi até uma coisinha para ler aqui, só acabei perdendo, tá? Mas meus parabéns para você de manhã, noite, amanhã, né? Espero que seja suficiente para você, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Queria estar aí para te dar um beijo, tá bom? Queria estar aí para dar um beijo nessa careca, mas fica aqui de coração, tá bom? Essa revista, né, que foi um presente de aniversário para você, né? Praticamente um presente de aniversário. Ela vem nascendo, né? Ela vem nascendo há uma semana já. Bom, há meses já, na verdade, né? Mas ela foi o nascimento, né? O efetivo nascimento dela, né? Já vem acontecendo há uma semana quando lançamos a versão beta, né? A edição beta. Antes eu tinha uma expressão que eu usava muito, o pessoal até transformou em icônico no chat, né? Falou que eu uso a expressão parto de égua, né? Eu vou chamar de parto de revista agora, porque uma semana de parto é complicado, né? Uma semana de parto. Mas eu adorei essa semana porque nós fizemos,
eu senti, assim, uma versão beta que não tinha quase nada, né? Tinha aí alguns artigos, né? Mas não tinha aí o grosso da revista, aquela cara de revista mesmo, né? E o pessoal já adorando, né? Nós fizemos aí... Eu tô acompanhando isso aqui, né? Eu falei bastante sobre a questão das assinaturas, né? A procura por assinaturas foi muito grande, né? Então, assim, foi uma coisa que para mim foi espetacular conseguir ver isso aí acontecendo. Aí, meus parabéns a você, meus parabéns ao Vilar, né? E assim, uma coisa que eu falo há muito tempo, né? A revista Terça Livre, ela é, digamos, a síntese, né, de tudo que a gente fez até agora. Né? Parece que foi tudo que a gente aprontou, tudo que deu errado, tudo que deu certo, né, foi para confluir nesse momento, né? A revista Terça Livre é, sem dúvida, a nossa iniciativa mais importante, né? Então, saber que vocês nos apoiam, vocês que estão nos ouvindo, nos apoiam, né? Você e o Vilar falaram uma coisa no primeiro bloco que eu gostei muito, né? Aqui é o seguinte, se vocês gostarem do que a gente faz, a gente vende, a gente funciona. Se vocês pararem de gostar do que a gente faz, a gente também para de existir, né? Aqui não tem Secom, entendeu? Aqui não tem George Soros, aqui não tem Pierre Omidyar, aqui não tem nada disso, nada disso. A partir do momento que vocês parem, eu não vou mais dar meu R$9,90 ali para assinar a revista Terça Livre todo mês, para o Terça Livre, parou o Terça Livre, não tem mais, entendeu? Então, é uma tendência natural do ser humano querer agradar os seus patrões. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente, né, transforma vocês em nossos patrões. Pronto, aí resolvido o problema, a gente não fica com o rabo preso com ninguém, a gente fica preso com vocês. Obrigado, Ítalo, aí, pelas palavras. Realmente, eu queria que você estivesse aqui para me celebrar o aniversário contigo e te enfiar porrada, seu canal. Tá comigo me aturando aí durante 5 anos, né? Mais de 5 anos agora. Então, muito obrigado por tudo. Eu quero mostrar agora pro pessoal como que tá ficando a revista, porque tá realmente sensacional. A revista ficou profissional graças ao Paulo e ao Vilar e a equipe, né? Ao Paulo por causa da questão técnica, né? E ao Vilar por causa do conteúdo. Tenta diminuir um pouquinho lá para ver se aparece a parte de cima. Não. Diminuir. Vê o que aconteceu aí. Deixa eu ver. Acho que vai ter que diminuir aqui, ó. Não, aqui você deixa no 100% mesmo direitinho. Deixa eu ver. Aí, assim. Vamos lá, mostra a revista pro pessoal lá. Pode botar. Não tá aparecendo o topo ali, né? Mas tudo bem. Clica ali na primeira edição, né? Que é a Em Busca da Segunda Emenda Brasileira, para o pessoal poder entender como que funciona a revista, né? Olha lá. Você vai descendo, você tem acesso aos artigos. Saiu, então, nasceu dessa maneira aí. Aí tem a palavra editorial, né? A palavra do editor, Luiz Vilar. Vai descendo aí. Todos esses efeitos das imagens abrindo, são todos sensacionais, trabalho do Paulo. Aí tem aí a entrevista que o Vilar fez, que está sensacional, né? O artigo do Tom Martins, que durante muito tempo apresentou junto com a Bia Kicis e o Luiz Felipe de Orleans Bragança o programa Cai na Real. Agora os dois são deputados e o Tom não foi para a política, ficou com a gente aqui, né? Um artigo do Vilar, Liberdade, Quantos Crimes em Teu Nome. Esse artigo está sensacional. E tem ainda, vai descendo aí, o Capitalismo, um Caminho Sem Volta, do Carlos Chaves, que apresenta o programa Livre Mercado. Vai descendo aí. E esse artigo que ficou... Isso é maravilhoso, esse artigo. Ficou, eu queria falar do caralho, mas não pode falar palavrão. Os ciclos globalistas, né? Parte 1, do Alexandre Costa. Esse artigo está sensacional, né? Quem quiser entender o que é globalismo, é esse artigo. Tá, e olha que é a parte 1, né? Então volta lá e mostra agora a outra edição do partido, da revista. Isso, coloca essa daí, bota em tela inteira. Vamos lá. Mostra aí pro pessoal poder ver. Isso, joga lá. Muito bem, ali. Essa é a edição 01, né, do ano 1
da revista Terça Livre. Então, graças a vocês, nasceu a revista. Então, desce aí. Nós temos, então, a entrevista da jornalista Fernanda Salles, uma entrevista exclusiva, né? Conteúdo próprio, que isso é importante, né? Aí descendo aí, pode ir descendo. Nós temos de novo a palavra do editor, Luiz Vilar. Nós temos a CPI do Foro de São Paulo, a mais importante investigação que o parlamento pode fazer. Vai descendo. A entrevista, então, aí, transcrita, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vai descendo. A transcrição já está toda lá, né? Está toda lá. Então, toda a transcrição da entrevista. E uma espécie de extinção, o artigo do Carlos Maltz. Aí descendo. Espera aí, do Tom Martins, né? Rerum Novarum, Socialismo e Família. Esse artigo também está maravilhoso. E esse artigo semelhante ao do Alexandre Costa, se divide também, se desdobra em uma série de etapas e que mostra claramente o que é o mal do socialismo dentro da igreja. Muito bom. Desce lá, vai descendo. Então nós temos um artigo do Luiz Vilar, um pouco sobre Tavares Bastos, né, que é tão... eu gosto muito do livro Esquecidos e Superestimados. Do Roberto Gurgel, né? Do Rodrigo Gurgel, professor Rodrigo Gurgel. E realmente isso mostra que a nossa revista ela tem uma preocupação cultural enorme, né? Graças ao Vilar, o trabalho dele não é de notícias, por sinal é parte dos nossos comunistas, tá? Políticas por falta de conteúdo. E infelizmente o jornalismo brasileiro ele tinha grandes intelectuais e grandes colunas. Eu canso de dizer isso, inclusive eu comprei edições de CDs de música clássica na Folha, né, no Estadão, no Globo, e hoje a gente não tem mais nada, né? Então a revista está trazendo também isso aí. Desce ali o pessoal poder ver. Opa, aí os Ciclos Globalistas parte 2 do Alexandre Costa, que óbvio, né? Tá no mesmo padrão do primeiro. Desce ali e a gente então conclui a primeira edição da revista, e terça-feira já tem conteúdo novo de novo, né? Então, toda terça-feira nós teremos conteúdo exclusivo da nossa revista, né? Lembrando que nesses conteúdos aí que vocês estão vendo, tanto na edição beta quanto nessa edição 01, né, são conteúdos que foram produzidos antes da estreia da nossa redação, digamos assim, né? E a nossa redação, nós assinamos os contratos, é tão bom falar isso, nós assinamos os contratos na terça-feira, né? E a próxima edição, ela já nasce com um conteúdo bem mais recheado. Eu diria que a edição 02, ela é um novo marco inicial, porque ela já vem com uma produção de mais corpo, de mais equipe, e a tendência é a gente ir ampliando isso, evidentemente, conforme vocês estão gostando, né? Por isso que a gente foi pro trapézio sem a rede de proteção. Sim. Então, pessoal, é isso, né? A revista vai existir enquanto vocês assinarem, né? Quando vocês não assinarem, ela deixa de existir. A nossa segurança são vocês, não são empresários, não são políticos, não são partidos. Então, é você que mantém essa revista, é você que fez ela nascer, é você que fez o canal Terça Livre ir tão longe, né, a ponto de termos aí, então, excelentes comentaristas políticos, como o seu Sepúlveda, os comentários do Ítalo. O Ítalo vocês teriam mesmo se vocês não pagassem, porque eu ia forçá-lo a falar, né? Mas... Boa. Mas... enfim, todo o avanço que o Terça Livre teve foi graças a vocês. Vou curtir com a minha família agora o meu aniversário. Não esqueçam, aqueles que quiserem ter acesso à entrevista completa do presidente da República, Jair Bolsonaro, a nossa jornalista Fernanda Salles, assine revistatercalivre.com.br por apenas R$ 9,90 e financie esse nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês, né? Vilar, última palavrinha. Muito obrigado a todos vocês. O pessoal que estiver acompanhando aí, assinar a revista, eu sempre busco responder todo mundo com muito carinho lá no Twitter. Então, @Luiz Vilar, né? Como tá escrito, Luiz com S, Vilar com L só. @Luiz Vilar, _
será uma honra poder bater um papo com vocês por lá também. Forte abraço. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, hein? Até mais, um abraço.